terceiro ano. Muito bom dia. Turma, tá chegando o áudio aí, tudo certinho? Dá um ok para nós. Alguém? Estamos aí no nosso último dia de aula do semestre e, como eu havia dito para vocês, nós hoje vamos trabalhar uma revisão de tudo que a gente fez, tudo assim, tudo é uma hipérbole, né? Mas de muita coisa que a gente estudou e trabalhou durante o semestre, hoje a gente quer coroar esse trabalho, quer finalizar ele, e eu peguei e selecionei um grupo de exercícios para nós trabalharmos eles hoje, e esse grupo de exercícios eu enviei para a coordenação, o Célio deve ter enviado aí para vocês, numa listinha, com 16 exercícios. Todo mundo pegou essa lista aí? Essa lista chegou às mãos de vocês? Alguém poderia confirmar aí para mim? Por favor. Turma, bom dia. Oi, vocês estão escutando? Alguém aí poderia falar se pegou, se chegou a lista, tudo certinho aí? Matheus, obrigado. Então, vamos lá. Bora trabalhar aí, então, a resolução dessa lista. Quero começar aí no exercício número 1 e a gente vai ir trabalhando juntos a resolução. Então, olha aí, a questãozinha da FAMEMA. A FAMEMA é uma faculdade de medicina e ela cobrou a seguinte ideia. Um recipiente transparente, ele possui o formato de um prisma reto de altura 15 e base quadrada. Ótimo, então ele é um prisma quadrangular regular, cujo lado mede 6, e lá na figurinha ele mostra que o lado que mede 6 é justamente a aresta da base. Esse recipiente está sobre uma mesa com tampa horizontal e contém água até a altura de 10 centímetros. O prisma tem todo ele uma altura de 15, mas a água só vai até o 10. Ok. E aí, se esse recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma face que não seja quadrada, ou seja, ele quer pegar ele que está em pé e quer deitar ele, a altura da água dentro dele passará a ser de quantos centímetros? Então, turma, primeira coisa que o aluno precisa trabalhar aí é encontrar o volume de água. O aluno precisa achar que tanto de água que tem aí dentro. E para achar o volume de água, ele vai ter que usar o prisma como referência. Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A base é um quadrado de lado 6. E a altura, eu não estou interessado no prisma por completo. Eu estou interessado apenas no prisma que tem água. No prisma que foi formado apenas pela água. Então a altura não vai ser 15, vai ser 10. A continha é simples. 6 ao quadrado, 36, vezes 10, 360 centímetros cúbicos. Esse é o volume de água que tem aí no prisma. Agora, professor, o exercício está falando que ele vai deitar essa figura. Então, ela vai se tornar um paralelepípedo. Certo? Se é um paralelepípedo, a hora que eu deito, então vai ter uma largura, vai ter um comprimento e vai ter uma altura. A largura continua sendo a medida de largura do prisma.
Não mudou. O comprimento, ele passa a ser a altura completa do prisma, porque essa caixa agora deitou. E que altura que ficou a água lá dentro? Não sei. É o que eu quero descobrir. Então, o que o aluno precisa observar? Que o volume de água, ele será igual ao volume de um paralelepípedo a hora que deitar essa figura. O volume de água, eu acabei de descobrir. Largura, comprimento e altura é o que eu quero saber. 6 vezes 15 dá 90. E esse 90 que está multiplicando a altura que eu quero descobrir, a altura de água, vai passar dividindo. Ó, corto o zero de cima com o de baixo. 36 dividido por 9. Então quer dizer que 4 centímetros é a altura da água nesse paralelepípedo a hora que eu deitar ele. E isso daqui está expresso no gabarito letra A de amor. Questãozinha bonitinha e de nível bem razoável. Uma questão que dava para ser trabalhada aí sem muita dificuldade, sem muito problema. Tá bom? Então, questãozinha bem legal aí para quem quisesse organizar ela aí, de maneira bem fácil. Tá bom? Turma, tira um print, quem quiser passar aí depois para o material. E vamos para a questão número 2. Ok? Olha a questãozinha número 2. Questão número 2. Ele vira e te coloca para trabalhar com a ideia de polígono, mais uma questãozinha de raciocínio. Não era uma questão técnica de polígono, era uma questão de raciocínio. Então, bora ler ela aí junto. Turma, ele vira para a gente e fala assim: você tem 3 pentágonos regulares, congruentes e 4 quadrados. Então, a primeira coisa que o aluno precisa entender é que os pentágonos e os quadrados possuem o mesmo lado. Porque a hora que você observa a figura, o quadrado ele tem um lado que é colado no hexágono. Tá? E aí, você tem o seguinte: esses quadrados e pentágonos, eles fazem parte de uma figura que está sendo construída em um eixo horizontal e vertical. Tem aqui uma reta que ele chamou de reta R e tem aqui uma reta que ele chamou de reta S. E aí ele pega e fala que vai ser acrescentados pentágonos e quadrados, pentágonos e quadrados, pentágonos e quadrados, até que se forme um polígono que começou aqui no vértice A, veio para o B, C, D, E, e por aí está indo embora, tá vendo? Ó, ele está construindo, turma, um polígono que começa no vértice A e vai vir sendo construído até se fechar aqui novamente, ó. E a brincadeira é quantos lados tem essa figura. Só isso. O que o aluno precisa perceber aqui? Se eu souber quantos lados tem nesse quadrante, eu posso pegar e multiplicar, porque aqui, aqui e aqui
vai ter a mesma quantidade. E aí, turma, nesse quadrante que ele deu, eu tenho o lado BC, o lado CD, o lado DE, o lado EF, completos. Esses lados aqui estão completos. Certo? E aí eu tenho metade do lado AB, ó, metade do AB e a metade do FG. Turma, se eu pego uma metade mais uma metade, isso daqui dá um lado completo. Então, olha só, nesse quadrante eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados completos. Então, é só pegar isso e multiplicar por 4, porque então eu vou ter aqui 5 lados, aqui eu também vou ter 5, aqui eu também vou ter 5, e aqui eu também vou ter 5. Ao todo, eu vou formar um polígono de 20 lados. E o gabarito que mostra essa solução é justamente a letra B de bola. Gabarito, letra B. Então, era uma questão que trabalhava com a ideia de polígono, mas uma análise da figura ao invés de uma conta tradicional, daquelas de quantas diagonais tem, quantos lados, qual que é o ângulo interno, qual que é o ângulo externo, quem que é isso, quem que é aquilo. O exercício propôs uma ideia de análise da figura para a gente. Maravilha. Questão de nível fácil. Ok? Então, você pode pegar, printar aí, para a gente passar para a questão número 3. Bora nessa. Questão número 3. Propus para vocês na questão número 3 uma questão fácil sobre triângulo. Um conceito de área. Olha aí a questão número 3. Questãozinha número 3. Ele propõe para a gente uma questão da Unicamp. Ele dá um triângulo. Você tem aqui um triângulo A, ao B está lá em cima, C, com um ângulo aqui de 30 graus, e a altura, que obviamente tem que formar ângulo de 90, ele chamou aqui de H, e ele fala que essa figura exibe um triângulo ABC, em que AB e BC são iguais. Ó, AB e BC são iguais. Ele é um triângulo isósceles. AD é uma altura e a área desse triângulo vale quanto? E a hora que você olha os gabaritos ABCDE, você percebe que os gabaritos estão todos com a área em função da altura. Todo triângulo, eu disse isso para vocês, todo triângulo onde eu tenho a altura explícita, a melhor fórmula para calcular a área dele é base vezes a altura sobre 2. A base, nesse caso, é o lado BC, que também pode ser o lado AB, porque o exercício falou que esse triângulo é um triângulo
isósceles. O lado AB e o BC são iguais. Beleza? Então, turma, se eu descobrir quanto que vale o lado BC, ou se eu descobrir quanto que vale o lado AB, eu matei a questão. E aí, para poder fazer essa descoberta, nós vamos usar trigonometria. Eu vou chamar de x a medida do lado AB, e olha aqui o que nós temos. Cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e a hipotenusa nos leva à ideia de seno. Cateto oposto, hipotenusa, seno de 30 graus é meio. E aí, turma, multiplica cruzado. 1 vezes x, 2 vezes h. E olha que gracinha. Quer dizer que o x, que é a medida do lado AB, vale 2h. O lado AB e o BC são iguais. Então, quer dizer que BC vale 2h. Vezes h, tudo sobre 2. Vou pegar o 2 aqui de cima, cortar com o 2 de baixo. H vezes H, H ao quadrado. Essa é a área. E a resposta, o gabarito que mostra essa área, é justamente a letra A de amor. Aí, ó. Questãozinha bonitinha, de nível prático, nível fácil. Envolvia um pouquinho de trigonometria e a ideia de áreas. Ok? Bora avançar. Tira aí um print da questão e vamos trabalhar a questão número 4 na sequência. Bora nessa. Olha a questão número 4. Questãozinha número 4. Ele propõe para a gente um cubo. Tá aí. Essa questão é uma questão que tem uma aparência de simples, mas na verdade ela não é. E você tem 3 pontos marcados em cima aí do cubo. Então, vou desenhar aqui um cubinho. Aqui o cubo. E os pontos que ele marcou foram os pontos C, bem aqui, o D, e o ponto E, bem aqui, ó, nessa outra aresta. E ele fala assim, a secção, o corte, produzido no cubo pelo plano que passa por C, D e E, tem o formato de que figura geométrica? Triângulo, trapézio e por aí vai embora. Turma, a maioria esmagadora dos alunos vai na letra A. Eles olham e falam assim, professor, é um triângulo, porque olha aqui, passa pelo ponto C, D e E, é um triângulo. Deixa eu te mostrar como que seria um triângulo. Se os pontos fossem esses 3 aqui, ó. CD e E'. Por que aí seria um triângulo? Porque as arestas que contêm esses pontos concorrem no mesmo vértice. Aí, turma, nós teríamos um triângulo sendo formado. Mas pelo fato das arestas
que contém os pontos C, D e E não fazerem parte da mesma, do mesmo vértice, a figura não é triangular. Porque olha aqui, eu venho aqui, vou lá no ponto D, mas eu tenho que fazer isso, ó. Esse é o plano, esse de laranja é o plano que passa por C, D e E. Professor, formou um quadrilátero. Formou. Agora presta atenção. É um quadrilátero qualquer? Não, não é. Por que que não é um quadrilátero qualquer? Porque esse lado que está nessa face da frente, ele é paralelo com o lado que vai estar lá na face do fundo. Então, ele é um quadrilátero que possui dois lados paralelos. Por ele possuir dois lados paralelos, eu posso afirmar com toda certeza que ele é um trapézio. Beleza? E a opção que nós temos aí de gabarito, que mostra o trapézio, é justamente a letra B de bola. Gabarito, B de bola. Turma, essa questão era uma questão que enganava facilmente os alunos aí, tá? Então, assim, teria que ter um cuidado especial. Bom, tira o print aí. Água. Tirou o print. Bora para a questão número 5. Próxima questão, número 5. Eu também te dei um cubo como figura base da questão e abordei uma outra ideia diferente. Eu peguei e falei, olha, você tem um cubo. Cadê a questão? Aqui. Na figura a seguir, está representado um cubo cuja aresta mede 2. Tá bom. Tá aqui um cubinho cuja aresta vai medir 2. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é fazer isso aqui, ó. Ele é um cubo cuja aresta mede 2. E aí ele fala assim, que o ponto P, ele está bem aqui, ó, na face F, G, H. Aqui eu tenho um ponto A. E aí ele fala que ele quer descobrir a medida do segmento AP. Ele quer saber essa medida aqui, ó, turma, do segmento que vai de A até aqui, que é o ponto P. Professor, quanto que vale isso? Tenho nem ideia, mas eu sei de uma coisa. O ponto P, por estar no centro da face, a diagonal HF passa por ele. Vou até escrever aqui, ó. HF é a diagonal da face do cubo. Ué, professor, na nossa aula que a gente teve sobre cubo, tem uma regrinha. Diagonal da face é o lado raiz de 2. Ué, professor, eu sei a medida do lado. É 2.
Então, a diagonal, que é a HF, é 2 raiz de 2. Pronto. Então, por que você está calculando isso? Por um motivo. O cubo não é formado só por quadrados? Então, eu tenho certeza absoluta que isso daqui é um ângulo de 90 graus, ó. Eu tenho um triângulo AHP, triângulo AHP é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90. Professor, de H até P é a metade do valor da diagonal. Metade de 2 raiz de 2 é raiz de 2. Olha, professor, então, peraí. Nós estamos falando de um triângulo retângulo que um dos catetos mede 2, o outro cateto mede raiz de 2, e eu quero descobrir a medida da hipotenusa? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa AP ao quadrado é o cateto 2 ao quadrado e o cateto raiz de 2 ao quadrado. O segmento AP é o que eu quero descobrir. 2 ao quadrado é 4. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado posso cancelar. 4 mais 2 é 6. E esse quadrado passa para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Unidade de medida, centímetros. E aí, a hora que você vai lá nas alternativas, o gabarito letra C é justamente o que nós acabamos de encontrar aqui agora. Aí uma questãozinha de geometria espacial, envolvendo cubo, onde para poder desenvolver e trabalhar tudo que a gente queria, nós precisávamos de um pouquinho de geometria plana, diagonal de um quadrado, teorema de Pitágoras, se você quisesse também usar, e o teorema de Pitágoras para poder chegar na medida que nós estávamos procurando. Uma questão bonitinha, envolvendo os conceitos básicos que nós estudamos durante o semestre. Beleza? Tira um print. Aí. E para coroar o que nós estamos trabalhando, vamos para a questão número 6, que é uma questãozinha do Enem. Porque aí tem aluno que vira para mim e fala assim, não, professor, mas você está trabalhando umas questões de nível muito fácil. Aí, a hora que a gente chega na prova do Enem, o trem está lá espancando a mente da gente. Então tá bom. Bora ver qual que é o espancamento do Enem aí. Questãozinha 6. Foi uma questão que foi trabalhada no Enem, já. O Enem PPL, que é o Enem aplicado para pessoas privadas de liberdade, a galera que é casada, né, privada de liberdade. E aí, ele fala pra gente o seguinte. Cadê? Aqui. Uma empresa, ela especializou-se no aluguel de containers. E esses containers, eles são utilizados como unidades comerciais móveis. E o modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de 2,4. O formato do container é um paralelepípedo. Então, ele tem largura, comprimento e altura. A altura padrão, 2,4. A largura, 3 metros. E o comprimento, 7. Esse é o container padrão. Então, tá bom. Um cliente solicitou um container com altura padrão. Olha, eu quero um container com essa altura aqui, ó. Beleza. Porém, eu quero uma largura 40% maior. Então, presta atenção.
a largura, eu quero ela 40% maior. Então, vamos determinar que largura que esse cara quer. Vamos calcular 40% dos 3 metros. Olha aqui, 40% vezes 3. Corta um zerinho de cima com um de baixo. 4 vezes 3 dá 12. E 12 dividido por 10. Ele quer um container 40% maior. Ele quer um container com 1,20 m maior. 3 mais 1,20. Ele quer um container de 4,2 metros de largura. Perfeito, professor. O que mais? E eu quero um que tenha o comprimento 20% menor. Olha aqui. 20% menor. Então, olha só. Primeira coisa. Com essa continha, você já teria condições de ir lá nos gabaritos A, B, C, D, E, e só de você saber que era uma largura de 4,2, você já poderia mandar embora o gabarito D e o gabarito E. Aí você ficaria naquela dúvida, né? Puxa, eu tenho 3 ainda para poder observar. O gabarito A, o B e o C. Então tá bom. Faz mais uma continha de porcentagem. 20% menor. 20% de 7. Corta, corta. 2 vezes 7, 14. Dividido por 10, 1,4 metros. Então, como ele quer que seja menor, eu vou ter que pegar os 7 metros e tirar 1,4. Isso daqui vai dar 5,6 metros. Então, quer dizer que o container ele tem que ter a altura padrão, 4,2 de largura e 5,6 de comprimento. Só existe um gabarito que entra nesse caso aí, que é o container do tipo 2. E olha a pergunta. Dos modelos disponíveis, qual que atende a necessidade do cliente? O container tipo 2, o gabarito e a letra B de bola. E aí, turma? Será que o Enem está cobrando de você algo muito além das nossas limitações aí? Cara, ele pegou um paralelepípedo. Sim, ele pegou uma figura tridimensional. Ele pegou uma figura espacial, um prisma específico, tudo bonitinho, mas na hora de trabalhar, ele estava mais interessado no aluno saber trabalhar uma porcentagem em relação a essas medidas do que calcular área total, volume, diagonal do paralelepípedo. Galera, esse é o trabalho do Enem. O Enem está preocupado com isso. Ah, professor, mas na hora que a gente chega lá no Enem, é aquilo que eu já falei para vocês. O Enem está dividido assim, ó. 45 questões, 25 de nível fácil. É esse tipo de questão aqui que você tem que chegar no Enem, tem que matar ela fácil. Turma, vou ser sincero. Uma continha como essa daqui para um aluno terceiro ano, você tinha que saber fazer isso aqui de cabeça. O aluno tinha que pensar nisso daqui, ó. Cara, 20% de 7, 2 vezes 7, 14, 1,4. 1,4 tira 7 menos 1,4, 5,6. Dá para fazer isso de cabeça. Ah, professor, mas tem questão difícil. Pula ela e vai nas 25 fáceis primeiro. Vai nas 25 fáceis primeiro. Depois, tem uma média de 15, que são medianas. E tem 5 a 7 questões, no máximo, que são sempre consideradas como difíceis. Você não pode perder tempo com esse tipo de situação, tá? Tira o print aí.
Eu acho que não dá tempo. Não dá. Dá tempo da gente fazer ainda número 7. Olha lá. Questãozinha número 7. Vou apagar aqui. Turma, muito bonitinha a questão. Aliás, essa número 7, ela vai dar... A gente só tem 3 minutos. Vamos fazer a número 8? E aí eu começo na 7, na próxima aula. Porque a 8 é mais rápida. A 7 não vai dar tempo de fazer ela, não. Ela tem uma continha um pouquinho maior. Então eu vou pular ela. Vamos fazer a 8. Turma, na 8, o cara te deu uma brincadeirinha aí com os pontinhos. Tá? Ele pegou e fez aí um joguinho com 6 pontinhos. Ó, 3, 4, 5, 6. E aí, com esses pontinhos, ele traçou 2 figuras. Um retângulo, ó. E do lado aqui do retângulo, ele traçou um trapézio. Nesse trapézio, ele só foi uma só. Isso. Fez isso, ó. E aí ele vira e fala pra gente o seguinte. Áreas. Se a soma das áreas dos polígonos que estão de vermelho é 16, então presta atenção. Essa malha pontilhada, eu não sei quanto que tem aí de distância de um pontinho para o outro. Mas eu sei que se eu chamar de X, aqui é 1, 2, 3, 4. X. É 4? São 5 pontos? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É porque no comprimento são 4 e na largura são 6. Então, não tem esse último aqui, não. No comprimento são 4 e na largura é que são 6. É assim. Então, olha as medidas. Uma medida, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma medida, 2 medidas. Como ele fala pra gente aí que as 2 áreas juntas dão 16, área do retângulo, base vezes altura. Área de um trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo isso dá 16. E ele quer saber aqui embaixo uma diagonalzinha. Ele quer saber esse segmento aqui, ó, que é uma diagonal. Se eu souber quanto que vale essa medida, acabou o exercício. X vezes 4x dá 4x². Eu estou somando o trem. 4 mais 1, 5. Vezes 2x. Tudo sobre 2. E aí aqui, ó, eu posso cortar o 2 de cima com o de baixo. Vai ficar 5